A paz de Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, seja multiplicada em sua vida e sua casa. Amém? É a saudação da Igreja Batista Casa de Paz, que Jesus mandou saudar desse jeito. Paz seja em sua casa. Amém? Amém. Obrigado a você que está passando por aqui pela primeira vez. Então pedimos que se inscreva, compartilhe o link, deixe seu joinha aí ao final. Isso, muito obrigado de todo o coração. Você que já está nos acompanhando há bastante tempo, continue também. Nós pedimos e agradecemos carinhosamente a você que está nos ajudando nesse trabalho muito importante de divulgar a palavra que não é nossa, a palavra que é da Bíblia Sagrada, do coração de Deus, e vai ficar aí para sempre essa palavra para os corações que necessitam da palavra, e o meu precisa, o seu também, quem sabe você pode mandar para alguém que está agora precisando, então compartilhe o link. Muito bem, vai ser na hora, no momento exato, cair como uma luva essa palavra do Senhor. Direto ao assunto, então nós vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Provérbios 17, 6. É um livro de conselhos, é um livro de muita sabedoria. Provérbios 17, 6 diz assim: assim como os avós se orgulham dos seus netos, os filhos se orgulham dos pais. É a nova tradução na linguagem de hoje. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida, em minha casa, em minha família, através da minha vida e da minha família, na vida e na família dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: os filhos de pais se orgulham dos seus queridos. É verdade, é um orgulho positivo. Quando a Bíblia fala em orgulho, alguém pode pensar que a Bíblia concorda com a pessoa orgulhosa. Não, é aquele orgulho positivo. Tem um orgulho que é positivo, tem um orgulho negativo, deixa para lá. Então, 3 verdades anotamos desse texto para a nossa vida, para a nossa reflexão. Primeira verdade: em algum momento da história, os pais pararam de ter orgulho positivo de seus filhos. O plano de Deus é que a família vivesse em harmonia e vivessem elogiando uns aos outros e vivessem no sentido de uma vida totalmente de harmonia entre os pares, entre os parentes, pais e filhos, filhos e pais, avós e netos, netos e avós, as gerações. Esse conflito de gerações ele não faz parte do plano de Deus. Você vê que o texto fala dos avós, dos filhos e dos pais. Então não há conflitos de gerações, onde os filhos de pais buscam os ensinamentos, a sabedoria dos altos céus. Mas em algum momento da história os pais pararam. Os pais, os avós e os netos e os filhos pararam de ter orgulho uns dos outros. E aí eu vejo um exemplo, lá no tempo dos patriarcas, nós já encontramos exemplo negativo nesse sentido. Na vida do primeiro casal, Adão e Eva, nós já encontramos isso. Quando um dos filhos de Adão e Eva atenta contra a vida do outro filho de Adão e Eva. Um irmão contra o irmão. E você conhece a história. Que tragédia numa família. Que coisa terrível acontece na vida de uma família. Mas tenho certeza que Adão e Eva lembraram na mesma hora que eles começaram a desobediência. Quem tomou a iniciativa da desobediência foi o próprio casal, Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. E aí as gerações continuaram em conflitos, filhos e pais, irmãos contra irmãos. Aí você vê, por exemplo, a família de Jacó. 10 filhos eram desobedientes a Jacó. A família de Eli, diz aí o texto, 1 Samuel 2,12, que os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Uma expressão antiga os chamou de filhos de Belial. Então, os filhos de um sacerdote, de um pastor, de um líder, de uma pessoa de uma santidade maravilhosa, como foi Eli, mas os filhos seguiram caminhos totalmente da
da desobediência, da impiedade, também caminhos contrários, totalmente caminho contrário ao caminho do Senhor. Esse é um exemplo que mostra que os pais pararam de ter orgulho positivo por seus filhos. E o desgosto veio, os avós, os netos, as gerações, os conflitos de gerações aconteceram a partir dessa situação, dessa desobediência. E a Bíblia não encobre os defeitos dos servos para servir de exemplo para mim e para você hoje. Segunda lição que aprendemos desse texto, em outro momento, os pais pararam de ter orgulho, passaram a ter orgulho negativo dos filhos. Então, no primeiro momento, os pais pararam de ter orgulho positivo. Houve um momento que tinha orgulho positivo, aí foi diminuindo esse orgulho positivo. E aí, no lugar do orgulho positivo, surge um orgulho negativo, surge um sentimento negativo. Então, a coisa realmente foi piorando. Além de não ter o positivo, então cresce o negativo. E foi crescendo. E aí nós chegamos ao meu exemplo aqui, que veio na minha memória, foi o exemplo de Davi. E essa história está em 2 Samuel 16:11. Disse Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Então chega ao extremo do negativo, o extremo da agressão, que o próprio filho tenta matar o pai. Caça o pai para matar. Se tivesse encontrado, tinha matado, porque o pai teve que se esconder, fugiu para se esconder. E nós estamos vendo isso aí na vida real. Infelizmente está acontecendo, os filhos matando os pais. Então essa reflexão, essa reunião, ela é pertinente. Há um filme aí que está em cartaz, vai sair há poucos dias, vai passar daqui a poucos dias no cinema, mostra exatamente o plano de alguém, de uma filha que matou os pais. Que isso não volte a acontecer, que isso não continue a acontecer. É a nossa oração. Que nós levemos a mensagem da paz. A mensagem da paz para todas as casas, todas as famílias do Rio de Janeiro, e do Brasil e do mundo. Ajude a fazer isso. Creia aí também o seu canal e busque, leve a mensagem, pregue a mensagem da paz. Vamos dar as mãos, vamos formar um exército marchando para levar a mensagem, declarar paz seja nessa casa. Jesus nos mandou fazer isso. Porque num determinado momento da história, os pais, além de perderem o orgulho positivo dos filhos, em primeiro lugar, em segundo lugar, passaram a ter orgulho negativo, sentimentos negativos. Aí não é orgulho negativo mesmo. Sentimento negativo de desgosto pelos seus filhos. E Davi estava, nesse momento, muito desgostoso. Sentimento pior de negatividade de Davi, porque estava fugindo do filho que queria matar o próprio pai. Não conseguiu. Mas o filho acabou perdendo a vida. Então, a tragédia não deixou de acontecer na família do Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também deve ter lembrado daquilo que ele tomou a iniciativa, em algum momento da vida dele, ele também deu mau exemplo, e por isso que nós precisamos cuidar de casa, cuidar da família. Nosso vídeo anterior fala sobre isso no dia de hoje. Cuidar começando em casa, começando pelos nossos queridos, pelas nossas crianças. Terceira e última verdade que anotamos desse texto: precisamos voltar a ter orgulho positivo dos nossos filhos, dos nossos queridos. E aí eu vou lá para o Salmo 127. Salmo 127 é Salmo de Davi, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, o galardão do Senhor. Oh, que maravilha! Davi, apesar dos pesares, conseguiu. Jacó, apesar dos pesares, conseguiu. Adão e Eva, apesar dos pesares, conseguiu. Porque nasce um novo filho do casal Adão e Eva, chamado Sete. E esse filho, Adão e Eva, tem uma atitude diferente com ele. O filho também cresce com atitudes diferentes com relação ao pai.
aquele orgulho positivo. Tomam cuidado para que não percam o orgulho positivo, porque o nosso texto básico diz isso. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais, os pais se orgulham dos filhos. Provérbios 17:6. Não deixe que esse orgulho positivo se perca na sua casa. Alimente esse orgulho positivo com seus filhos, com seus avós, com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, com seus queridos. Para que tenhamos os próximos meses das crianças, sejam meses de celebração, de comemoração, de gratidão. E as estatísticas vão diminuindo, as estatísticas negativas diminuam. E as estatísticas positivas aumentem. Aumentou na família de Adão e Eva, porque eles aprenderam a lição com a tragédia que aconteceu. E aí, quando vem o filho Sete, eles agora têm uma atitude diferente. Jacó deu tempo trabalhar com os 10 filhos e eles se tornam os patriarcas, e as tribos de Israel são os filhos de Jacó e os netos. E o Samuel também. Aqueles filhos, Samuel, o Davi que o filho que ele quis matar, mas nasce um novo filho, e Davi tem uma atitude diferente com esse filho, e ele se torna o herdeiro de Davi em todas as áreas, em todos os setores, principalmente no setor espiritual, quando ele pede sabedoria a Deus. E é o escritor desse texto aqui, do nosso texto básico, Provérbios 17. Que os avós se orgulham dos netos e os filhos se orgulham dos pais e vice-versa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nossa decisão é sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos viver nessa família, essa família que os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais e vice-versa, e a família vive em harmonia. Queremos alcançar esse ideal. Pedimos saúde para os doentes, pedimos que o Senhor abra a porta de emprego para os desempregados. Queremos pedir também um renovo para os empresários que passam por lutas e dificuldades na empresa. Aquela irmã empresária que me pede sempre para orar, Senhor, visita essa irmã, dá sabedoria a ela, e um renovo para a empresa dela, eu peço em nome de Jesus. Peço um avivamento do Espírito Santo para a Igreja Batista Casa de Paz, o centro da cidade do Rio de Janeiro, o coração da cidade, que está precisando de um transplante. Então, Pai, muda o coração dessa cidade. Muda, Senhor, eu peço, em nome de Jesus. Peço mesmo e agradeço, porque a Igreja Casa de Paz está aqui para ser instrumento do Senhor, na pregação dessa palavra da paz, na pregação da palavra do amor, e não somente na pregação, mas também vivendo a paz e vivendo o amor. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa segunda reunião desse Domingo do Senhor, último domingo do mês de outubro. Obrigado a você que participou durante todo o mês. Dá tempo, os vídeos ficam gravados aí, fica olhando e vendo e ouvindo. Parabéns para os aniversariantes. Obrigado a todos. Uma vigília ontem abençoada. Nossa igreja não para, tem festa todo dia. Está acontecendo festa agora, aqui pela internet, e também presencialmente estamos reunidos na casa do Senhor. Festa espiritual sempre. Não saia daí, tem uma bênção para o seu coração. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém.